psicologia comportamental, mais conhecida como behaviorismo. A psicologia comportamental é a teoria da psicologia que avalia o comportamento dos seres humanos através de análises, fundamentadas pela observação de fatos práticos, como por exemplo as reações de estímulos ou etc. Também chamada de comportamentalismo, a psicologia comportamental, o behaviorismo, originou-se nos Estados Unidos por volta do século XX, como ideia de oposição ao conceito da psicologia introspectiva. O behaviorismo se opõe a estudos baseados unicamente em sentimentos, emoções e pensamentos. O behaviorismo ele vai se dividir em dois, que é o behaviorismo metodológico e o behaviorismo clássico. O behaviorismo metodológico ele vai se basear nas afirmações de Ward sobre o conceito behaviorista, que tinha como base o condicionamento clássico do fisiologista médico russo Ivan Pavlov, que basicamente o Ivan Pavlov ele pegou um sino e alimentava os cães. Toda vez que ele alimentava esses cães, ele tocava esse sino, e ele fez isso repetidas vezes por vários dias, até que em um determinado momento ele parou ele não alimentou os cães, mas ele tocou o sino. E assim ele viu que os cães salivavam ao escutar o sino, provando assim que o estímulo ele meio que chega como um reflexo involuntário lá assim que ele toca o sino. E temos uma representação dessa na ficção com a série The Office, onde os dois personagens que trabalham em um escritório, um dos personagens ele dá um MM para outro personagem que senta à sua frente na cadeira todo dia e faz o barulho do sino, e o personagem pega todo dia. Isso acontece repetidas vezes, às vezes mais de uma vez no dia, até que tem um determinado momento ele toca o sino, mas não dá o MM, mas mesmo assim o personagem ele tem o impulso de estender a mão para pegar um MM, mesmo não tendo. Isso é mais ou menos uma representação prática na ficção do que foi aplicado esse conceito do Ivan Pavlov. O teste de condicionamento clássico realizado com o pequeno Albert foi idealizado pelo psicólogo John B. Watson com o mesmo intuito de Pavlov, que era identificar respostas condicionadas a determinados estímulos, só que desta vez nos seres humanos. Albert era apenas um bebê de 11 meses quando foi submetido a estudos experimentais para condicioná-lo ao medo de um rato branco, o qual ele não sentia medo no início desse condicionamento. Para estabelecer essa relação de medo, Watson gerava um barulho alto atrás da cabeça do bebê sempre que o rato aparecia. Em pouco tempo, apenas o fato de ver o rato, não havia mais o barulho, já lhe causava medo. E esse condicionamento se generalizou para coisas que simplesmente pareciam um rato branco, como um coelho branco, um gato branco e outras coisas. Podemos entender o experimento da seguinte forma. Primeiro, o rato branco, que era um estímulo neutro, ele não tinha medo, e o barulho era um estímulo incondicionado. Ele tinha medo, porém ele não relacionava a coisa alguma ainda. A soma do barulho com a aparência do rato branco resultou no medo incondicionado. E após várias repetições do teste, aí sim o rato branco se tornou um estímulo condicionado ao medo. Vale ressaltar que muitos estudiosos falam que esse teste é considerado antiético e que pode trazer consequências irreversíveis para o desenvolvimento dessa criança. O behaviorismo radical, que também é conhecido como psicologia comportamental de Skinner, se preocupava em descobrir onde estariam as causas da diversidade dos comportamentos. Por que as pessoas possuem comportamentos tão diferentes? Skinner não acreditava que o comportamento poderia ser espontâneo, mas sim determinado por meio de efeitos como reforço positivo e negativo ou punição. Por exemplo, tem a caixa de Skinner, que eram testes feitos com gatos, ratos, pássaros. A espécie era colocada dentro de uma caixa com uma alavanca e luzes que emitiam um determinado sinal. Quando o animal respondia positivamente ao interesse do teste, ele era recompensado com alimento. Ao contrário, era punido com choques elétricos. Isso se repetia até que a resposta indesejada fosse eliminada completamente.
Muitos profissionais diziam que nos seres humanos esse teste não teria capacidade de obter resultados, pois temos vontade própria.